Capangueiros da Jurema, lá no Jurema, Pai Oxalá, que é rei do mundo inteiro, mandou ordem pra Jurema, manda seus capangueiros, mandai, mandai, minha cabocla Jurema, os seus guerreiros. Essa é a ordem suprema, Oxalá mandou, ele mandou buscar capangueiros da Jurema, lá no Jurema, Oxalá mandou, ele mandou buscar capangueiros da Jurema, lá no Jurema, Pai Oxalá, que é rei do mundo inteiro, mandou ordem pra Jurema, manda seus capangueiros, mandai, mandai, minha cabocla Jurema, os seus guerreiros, essa é a ordem suprema, mandai, mandai, minha cabocla Jurema, os seus guerreiros, essa é a ordem suprema. Balanceia, balanceia, quero ver balancear. Balanceia, balanceia, quero ver balancear. Aê, dona das matas, deixa meus caboclos passar. Aê, dona das matas, deixa meus caboclos passar. Balanceia, balanceia, quero ver balancear. Balanceia, balanceia, quero ver balancear. Aê, dona das matas, deixa meus caboclos passar. Aê, dona das matas, deixa meus caboclos passar. Uma cabocla vestida de pena, o rei das matas mandou lhe chamar. Uma cabocla vestida de pena, o rei das matas mandou lhe chamar. Oi, pede forças que a Jurema tem, oi, pede forças que a Jurema dá. Oi, pede forças que a Jurema tem, oi, pede forças que a Jurema dá. Uma cabocla vestida de pena, o rei das matas mandou lhe chamar. Uma cabocla vestida de pena, o rei das matas mandou lhe chamar. Oi, pede forças que a Jurema tem, oi, pede forças que a Jurema dá. Oi, pede forças que a Jurema tem, oi, pede forças que a Jurema dá. Quem vem de lá, rompendo as matas da Jurema, quem vem de lá, rompendo as matas da Jurema, é o meu caboclo que vem chegando, e como brilha o seu diadema. É o meu caboclo que vem chegando, e como brilha o seu diadema. Quem vem de lá, rompendo as matas da Jurema, quem vem de lá, rompendo as matas da Jurema, é o meu caboclo que vem chegando, e como brilha o seu diadema. É o meu caboclo que vem chegando, e como brilha o seu diadema. É o meu caboclo que vem chegando, e como brilha o seu diadema. Chegou, chegou, chegou com Deus.
Chegou, chegou o caboclo das 7 encruzilhadas. Chegou, chegou, chegou com Deus. Chegou, chegou o caboclo das 7 encruzilhadas. Chegou, chegou, chegou com Deus. Chegou, chegou o caboclo das 7 encruzilhadas. Meu pai Oxóssi, peço licença pra defumar. Meu pai Oxóssi, peço licença pra defumar. Eu defumo essa aldeia real. Eu defumo essa aldeia real. Meu pai Oxóssi, peço licença pra defumar. Meu pai Oxóssi, peço licença pra defumar. Eu defumo essa aldeia real. Eu defumo essa aldeia real. Oxalá mandou, ele mandou buscar capangueiros da Jurema, lá no Jurema. Oxalá mandou, ele mandou buscar capangueiros da Jurema, lá no Jurema. Pai Oxalá, que é rei do mundo inteiro, mandou ordem pra Jurema, manda seus capangueiros. Mandai, mandai, minha cabocla Jurema, os seus guerreiros. Essa é a ordem suprema. Oxalá mandou, ele mandou buscar capangueiros da Jurema, lá no Jurema. Oxalá mandou, ele mandou buscar capangueiros da Jurema, lá no Jurema. Ai Oxalá, que é rei do mundo inteiro, mandou ordem pra Jurema, manda seus capangueiros. Mandai, mandai, minha cabocla Jurema, os seus guerreiros. Olá, irmãos, boa noite, todos bem-vindos novamente ao nosso grupo de estudos sobre Teologia de Umbanda Sagrada. Hoje é 8 de fevereiro de 2017, 20 horas e 2 minutos. Bem-vindo aos irmãos que já estão na sala, Por enquanto nós temos registrados aqui 10 irmãos e mais aqueles irmãos que forem também escutarem ou assistirem em outro momento. Tá bem? Eu quero, antes de iniciar propriamente o nosso encontro hoje, compartilhar com vocês um acontecimento um pouco triste que aconteceu na semana passada. Eu não sei se os irmãos acompanharam esse fato,
O que aconteceu em São Paulo, em Peruíbe, na tenda de caridade de Umbanda missionária, cujo dirigente espiritual, né, ele postou um vídeo na internet dentro do seu perfil. O nome dele, Pai Davi Veronese. Eu fiz uma anotação aqui para não me esquecer de conversar com vocês. E ele entrou ao vivo, fez um vídeo dizendo que estaria fechando o seu terreiro, as portas do seu terreiro, e por motivos econômicos, financeiros, que infelizmente ele não estava conseguindo, ele e os irmãos de corrente não estavam conseguindo manter aberto a tenda de caridade, e isso evidentemente causou para ele uma tristeza muito grande. Ele se emocionou, compartilhou com todo mundo da página, os seus seguidores, e isso nos leva inevitavelmente a algumas reflexões, porque na oportunidade eu lembro que ouvi bastante e li na internet muitas colocações de que o sacerdote, o dirigente, é que deve manter, financeiramente falando, economicamente falando, aberto o seu templo, o seu terreiro, para que dessa forma ele possa continuar prestando a caridade. Porque afinal de contas, e esses argumentos aí são feitos com base nenhuma das normas de culto do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é o fundador do Umbanda, que nós ainda vamos falar um pouco mais e melhor nele, que diz que a caridade ela deve ser gratuita. E isso nos leva a algumas reflexões no sentido de que a caridade é gratuita, mas para que ela seja mantida, ou seja, um terreiro, um templo de Umbanda, ou qualquer casa de religião, independente da religião, pode ser católica, pode ser Umbanda, pode ser Candomblé, precisa de recursos para que seja feito o pagamento do aluguel, de água, luz, os elementos que vão ser utilizados durante as reuniões, né? E muitos acham ainda, infelizmente, que isso tem que ser custeado única e exclusivamente pelo dirigente. Então esse é um assunto que não vai ser resolvido agora, em curto espaço de tempo. A Umbanda ela precisa, evidentemente, de recursos para que seja mantida, os terreiros e os templos sejam mantidos. E esse foi um único caso que foi trazido a público. E eu imagino quantos outros terreiros, quantas outras tendas, casas, templos não fecham também pelo mesmo motivo. Seja porque os próprios médios de corrente não contribuem, seja por impossibilidade ou por desleixo, ou ainda que a assistência muitas vezes também não ajuda. E quando o dirigente pede um auxílio, no sentido de quem possa faça uma contribuição espontânea, isso acaba sendo compreendido e entendido com maus olhos, porque afinal, volto a dizer, segundo esses argumentos, a Umbanda ela deve ser gratuita, não pode ser cobrado nada. Mas enfim, então é algo para nós refletirmos, já que nós estamos falando de Umbanda, estamos falando de teologia, de doutrina, é algo que o futuro vai nos mostrar, tá bem? Nós estamos ainda com 10 irmãos na sala. Giovannes, boa noite. Bruno Amorim, a relação dinheiro e umbandistas ainda é um tabu, infelizmente, verdade. Inclusive, domingo foi feito um debate, uma live nesse sentido no Facebook. O irmão Renato Tchalian, ele fez uma live discutindo justamente esse tema. Então, aqueles que o conhecem, assistam essa live, provavelmente esteja na linha do tempo do Facebook dele. E se não conhece, procure no Facebook, adicione e tenha perca um pouquinho do seu tempo para assistir. Certo? Bom, então vamos retomar os nossos estudos. No nosso encontro da semana passada, nós começamos a falar. Eu vou pegar o meu lembrete aqui para ver os pontos que nós conversamos a semana passada. Nós falamos por que estudar a Umbanda, né? Na verdade, nós iniciamos
esse ciclo de estudos com uma pergunta: por que estudar a Umbanda? E dentro desse ponto, esse tópico, nós conversamos bastante acerca dos motivos que fazem com que hoje, nos dias atuais, em 2017, e sempre vai ser útil e necessário isso, o umbandista, o religioso, seja de qualquer religião, ele se instrua, compreenda os mistérios da sua religião para poder defendê-la e dessa forma explicando aos outros mais desavisados, aqueles que muitas vezes têm preconceito sobre algo que não conhece, possam ter uma visão nova, né, sobre a religião de Umbanda. E também nós conversamos na sequência sobre o que é religião. Outra pergunta, na verdade, não é? Em que nós começamos a indagar, afinal, o que é religião? Para Tomás de Aquino, aquele frade italiano que nós conversamos na semana passada, é algo que nos religa a Deus. E é um conceito amplo, antigo, bonito até, e durante muito tempo ele foi utilizado e ainda é para teorizar sobre religião. E daí começaram algumas indagações, algumas dúvidas, algumas pulgas atrás da orelha que eu coloquei, no sentido de que, e se a religião que você pratica, que o teu irmão pratica, não tem esse objetivo de religar a Deus? E ainda, se a tua religião não tem um livro sagrado, um livro de lei, um livro da lei, como muitas têm, como exemplo do Alcorão, o Torá e a Bíblia. Segundo aqueles que defendem essa necessidade, uma religião só é completa, um culto só pode ser considerado religião se tiver um livro, né, um livro sagrado. E daí nós retornamos às nossas perguntas no sentido de que, e aquela religião que não religa a Deus, não tem o objetivo de religar a Deus e também não tem um livro sagrado como base, como fonte, que oriente aquele culto? Pois bem, e daí nós começamos a teorizar a esse respeito. Eu vou olhar aqui porque fechou a janela que eu controlo aqui as perguntas de vocês. Então nós começamos a teorizar e inclusive comentar sobre o budismo, não é verdade? Em que no budismo sequer é afirmado que Deus existe. Não há uma afirmação peremptória de que existe uma divindade, né? E na verdade o objetivo maior do budismo, e eu estou usando ele como exemplo, é fazer com que a pessoa chegue em um estado de plenitude, de iluminação. Então, o budismo não seria religião, segundo o conceito que nós falamos antes de Tomás de Aquino. O budismo, pelo que eu sei, até onde eu sei, ele também não possui um livro sagrado. A Umbanda é religião? Ela nos religa a Deus? A Umbanda tem ou não um livro sagrado? A Umbanda tem ritual próprio? Ela tem doutrina? Então é sobre isso que nós vamos começar a falar hoje, porque eu entendo que, a meu ver, não é apenas isso. Ou seja, a Umbanda, ou religião, melhor falando, é muito mais do que algo que nos religue a Deus e prescinde de ter ou existir um livro sagrado que lhe dê essa base. Tá bom? E nós deixamos uma pergunta no final da semana, do encontro da semana passada. O conceito de Tomás de Aquino estaria incompleto, estaria errado, estaria ultrapassado? Os irmãos conseguiram refletir a esse respeito de que o que é religião para vocês? O que vocês acham? Comentem. Nós não estamos numa aula, numa sala física, mas é um ambiente virtual que a gente pode interagir. Vamos ver aqui. Estamos com 14 irmãos na sala. Então, algum irmão arrisca a fazer um comentário a esse respeito?
Então vamos prosseguir. Eu diria que o conceito de Tomás de Aquino ele não está errado, mas ele está incompleto considerando a época em que ele foi ditado. Nos dias atuais, em que nós temos muitíssimas religiões e muitas delas não há um livro sagrado e tampouco o objetivo de religar a Deus, e nós acabamos de falar, e esse conceito ele tem que ser revisto, ele tem que ser revisado para que a gente compreenda perfeitamente essa noção, esse conceito de religião. Pode parecer desnecessário para vocês ou para alguns irmãos tentar teorizar ou conceituar religião, mas é importante que se compreenda essa noção para que nos próximos tópicos, aqueles que vão se seguir, a gente tenha uma ideia exata qual é a posição da Umbanda dentro desse cenário religioso mundial. A Umbanda é uma religião ou não? E para que nós possamos chegar a essa conclusão, é importante que a gente teorize a respeito disso. Então, o que se modernamente tem se dito em relação ao conceito de religião é que, de fato, ela tem, dentre um dos seus objetivos, religar o homem, religar nós ao nosso Criador, a Deus. Porque em face das nossas negatividades, nossos sucessivos desequilíbrios, nós acabamos, no longo da nossa história, no longo da nossa vida, nos afastando de Deus, e por esse motivo a religião teria vindo como uma forma de nós reatar esse laço ou essa ligação que foi perdida no curso da nossa vida e no curso da nossa existência. Mas penso que modernamente esse conceito está incompleto, como eu falei antes. Vamos raciocinar em torno dos seguintes tópicos. Uma religião ou um culto, para que seja considerado uma religião, ele tem que ser praticado em grupo ou individualmente. Imaginem essa situação. Você pode ser um religioso, você pode praticar o seu culto dentro da sua religião individualmente, apenas na sua casa, ou você pratica ela em grupo. Muitos de vocês vão dizer que eu posso fazer as duas coisas. Eu posso praticar minha religião, eu posso ser umbandista, eu posso ser católico, eu posso ser evangélico, budista, individualmente, cultuando ou não uma divindade, ou seguindo os princípios de uma determinada religião, determinado culto, na minha casa. Eu posso simplesmente fazer a leitura do Alcorão e dizer dessa forma que eu sou de uma religião X ou uma religião Y, conforme a existência de um livro ou não e qual seja esse livro. Mas como também eu posso praticá-la em grupo. Eu faço essa divagação para que vocês compreendam que uma religião, um culto, para que verdadeiramente ele possa ser considerado uma religião, ele tem que, além de nos religar a Deus e restabelecer uma ligação perdida ao longo do tempo, ao longo da nossa existência, mas também ele tem que ser possível ou tem que ser viável de se praticar em grupo ou individualmente. Tá? Mas eu enfatizo no aspecto de ser praticado ou realizado em grupo. Por que eu não destaco o aspecto individual, ou seja, a prática de um determinado culto individual? Porque aquele que pratica o seu culto sozinho, individualmente, muitas vezes na intimidade da sua casa, do seu local de trabalho, da sua empresa, nós entendemos que ele tem, em verdade, religiosidade e não necessariamente ele está praticando uma religião. Porque muitas vezes nós vamos nos reportar aos indígenas em que eles cultuam muitas vezes pedras, tupã, divindades da natureza, e eles podem fazer isso individualmente. E para eles, evidentemente, isso é uma religião. Então, como requisito adicional àquele anterior estabelecido por Tomás de Aquino, no sentido de que religião é tudo que nos liga a Deus,
eu peço que nós acrescentemos a esse conceito o fato de, para ser religião, e que esse culto seja praticado em grupo. Tá? Aquela prática individual é considerado apenas uma religiosidade, mas não necessariamente que você está no seio de uma religião propriamente dita. Vamos avançar um pouquinho. Além da prática em grupo, que esse grupo ele pratique e siga a mesma doutrina. E que essa doutrina dê algum sentido à vida das pessoas que compõem esse grupo. Eu explico. Nós realizamos algum culto em grupo, nós nos reunimos em torno de um mesmo objetivo, mas nós temos, para poder exercitar esse culto de forma coletiva, uma doutrina. E o que nós poderíamos ter como conceito de doutrina? É um conjunto de princípios, um conjunto de regras que vai orientar essa nossa prática religiosa em grupo. Então, acrescentando um item a mais, digamos assim, ao conceito de Tomás de Aquino, que religião é sim tudo aquilo que nos religa a Deus, mas também é aquele culto que nós praticamos em grupo, porque individual nós consideramos que é apenas uma religiosidade, apenas uma espiritualidade, que esse grupo pratique a mesma doutrina, haja uma uniformidade de normas, de procedimentos doutrinários praticados por esse mesmo grupo, e que esse grupo, através dessa doutrina, passe a ter algum sentido à sua vida, um norte, algo que conduza a sua existência, a sua caminhada aqui nesse plano terrestre. E vamos acrescentar ainda, e eu vou usar a fazer isso, que além de ser necessário praticar em grupo para ser considerado religião, além de que esse grupo seja ou tenha uma doutrina que seja uniforme e que lhe dê sentido às suas vidas, às vidas daqueles integrantes do grupo, que também tenha um ritual. Qual é a diferença entre doutrina e ritual? Doutrina, como eu disse antes, é um conjunto de normas, né, e de princípios que vão orientar aquele culto. Enquanto que ritual é a forma através da qual esse culto vai se desenvolver. Por exemplo, inicia com uma oração, depois passa-se para a defumação, depois para a saudação à esquerda, Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim, depois se faz a abertura de gira e começam os atendimentos. Eu dei apenas um exemplo simples de um ritual de Umbanda que nos mostra que ritual é a forma como esse culto vai se desenvolver. E isso é muito importante porque nós temos hoje em dia alguns cultos, algumas ciências que, no meu ponto de vista, incorretamente são denominados de religião e em verdade não são. Sem querer adiantar o conteúdo que nós vamos conversar lá na frente, eu exemplifico citando o próprio Espiritismo, que muitos dizem ser a sua religião, e inclusive em muitos bancos de dados já está inserida a opção dentre as religiões do Espiritismo. Mas o próprio Allan Kardec, nós vamos ver mais para frente, ele não definiu o Espiritismo como religião, e sim como uma ciência. Então, se nós compreendermos que para ser considerado religião é importante e necessário que tenha, além da prática em grupo, além de uma doutrina comum e uniforme, também o ritual, a gente pode inserir nesse contexto muitos cultos para compreender, afinal de contas, o que é religião. Tá bem? Então, toda prática ou todo culto que tenha doutrina, uma doutrina uniforme, que seja praticada em grupo e tenha um ritual, nós podemos inserir nesse contexto de religião. Sem prejuízo, é claro, daquele conceito antigo de Tomás de Aquino. E para finalizar esse conceito, eu diria até um tanto complexo de religião, eu acrescento que, para ser religião, é necessário que ela seja praticada em um templo.
muitos de vocês vão estar dizendo e pensando talvez, ora, a Umbanda ela não necessita de um templo, e nós vamos conversar na sequência se a Umbanda é ou não religião. A Umbanda não necessita de um templo para o seu culto, já que os templos naturais da religião de Umbanda é a própria natureza, os pontos de força dos orixás na natureza. Mas nós vivemos numa época moderna e é inegável que, de regra, a religião ela tem que ser praticada no interior de um templo. E quando eu falo templo, não significa suntuosidade, não significa luxo. E aliás, isso é uma característica que marca a religião de Umbanda, e é inevitável fugir da Umbanda, embora eu ainda não esteja falando dela, em termos de religião, porque normalmente os templos, as tendas, são muito simples, são muito humildes, diferentemente do que acontece em outras religiões. Vamos recapitular? Bom, do ponto de vista umbandista, do nosso ponto de vista, para que um culto seja considerado religião, é necessário o seguinte, vamos começar a listar. Sim, é necessário que seja um culto que nos religue a Deus, que tenha uma finalidade de resgatar um elo, uma ligação há muito tempo perdida. E isso é o conceito de Tomás de Aquino. Além disso, que esse culto ele seja praticado em grupo, pois sozinho nós praticamos apenas uma espiritualidade ou uma religiosidade. Que esse grupo pratique e siga a mesma doutrina, ou seja, um conjunto de regras, princípios que vão orientar esse culto, e que essa doutrina dê algum sentido à vida dessas pessoas. Que essa doutrina, esse culto, com uma doutrina, tenha o seu ritual próprio, ou seja, uma forma através da qual esse culto vai se desenvolver, com início, com meio e fim. Que este culto ele possa ser praticado dentro de um templo. Me parece que esse é uma noção, não desprezando e respeitando todas as outras demais ideias, é uma noção bastante completa do que nós podemos compreender por sendo religião. Porque todos os cultos que nós inserirmos dentro desse molde, e eu chamo esse conceito de molde, porque tudo que se enquadrar nessa definição, nesse conceito, nós podemos ter em princípio como sendo uma religião. E um detalhe importante que nós vamos resgatar da semana passada. Não é necessário a existência de um livro sagrado para que seja considerado a religião um determinado culto. Né? E eu exemplifico o próprio indígena, o próprio índio, quando ele está na mata rezando para Tupã, quando ele está fazendo o seu benzimento e está ativando poderes mágicos a partir do conhecimento místico que ele tem. Ele está praticando a sua religião, mas ele não tem um livro sagrado que oriente ou que estabeleça as regras desse culto. Então eu tenho também que, além de todos esses itens que foram alinhados, que não é preciso a existência de um livro sagrado para que nós chegamos a uma perfeita compreensão do que é religião. E isso é algo que causa muito embate ainda no meio religioso até os dias atuais. Afinal de contas, a minha prática, o meu culto é a religião, a sua não. Existe uma parábola, inclusive, me ocorreu agora, em que 4 cegos são apresentados a um animal e que eles deveriam identificar qual é esse animal apenas tocando. Evidente, porque os sentidos da visão lhe foram supridos. Um dos cegos, antes disso, o animal é um elefante. Um dos cegos chega até o elefante, apalpa, pega, toca na sua barriga e diz: é uma moringa, porque tem uma forma de moringa. Vocês sabem o que é moringa. Outro cego chega e toca nas pernas
do elefante e afirma: não, você está errado. Isto é uma coluna de templo, é alta, é grossa. Outro chega e toca as orelhas do elefante e diz: vocês dois estão errados, porque isto é um abano. E por fim, o quarto cego toca a tromba do elefante e diz: vocês três estão errados e eu estou certo. Isto é um rolo. Vejam que cada cego tem a sua verdade em relação ao mesmo objeto, ao mesmo animal, que é o elefante. Não seria muito mais simples definir isso em um elefante se eles tivessem o sentido da visão? Mas cada qual do seu modo de ver, é um ver entre aspas, evidentemente, definiu aquele animal de maneira diferente. Ora como uma moringa, ora como uma coluna, ora como um abano e, por fim, como um rolo. Mas eles desprezaram um detalhe importante no sentido de que todos eles estavam certos, porque cada um tinha uma pequena verdade do todo, uma pequena parte do todo. E por que eu faço alusão e referência a essa parábola de origem desconhecida? Me parece que é indiana, porque em termos de religião não existe religião certa e não existe religião errada. Cada uma delas tem uma pequena parte do todo. A religião católica, a evangélica, a umbanda, o budismo e assim por diante. Cada um vê Deus, trazendo para a nossa parábola, vê o elefante de maneira diferente. Mas todas essas práticas, todos esses cultos traduzem a mesma coisa. Tá bem, irmãos? Então, só para nós fechar esse tópico, compreender perfeitamente o que é religião. Vamos ver aqui, nós estamos 17 irmãos na sala, vamos ver se tem alguma pergunta. Na Roberta, realização, grupo, uniformidade, realização. Ok. Tá bem. Bom, compreendido então o que é religião do nosso ponto de vista, e para a gente que com esses elementos em mente a gente possa avançar no nosso conteúdo. Bom, nós já estabelecemos então o que é religião dentro da nossa cabeça. Nós temos uma ideia já do que é isso. E agora vamos ao que nos interessa. Compreendendo o que é religião, a próxima pergunta é: e a Umbanda? Ela é uma religião? Muitos dizem por aí que não, Umbanda não é religião. Umbanda é uma seita. E a semana passada uma irmã até no grupo comentou sobre isso, porque de fato muitos dizem até hoje que a Umbanda é seita, e outras tantas religiões que estão por aí dizem que é algo que não pertence a Deus. Então, o que nós vamos conversar hoje vai fornecer elementos para os irmãos, que sempre que alguém disser para vocês que a Umbanda não é a religião, vocês tenham argumentos para poder rebater essa afirmação. Aí vocês vão responder: mas irmão, o que é religião para ti? E nós já estudamos isso. Por que você não considera a Umbanda como sendo uma religião? Então, em relação a ela, a Umbanda, ainda há muito preconceito, infelizmente. E isso se deve, em grande parte, à falta de informação. Muitos irmãos, a gente que se tem notícia, sempre que declaram a sua religião, que são umbandistas, eles são muitas vezes hostilizados, e hoje nós temos notícias por todo o Brasil de práticas discriminatórias em relação às religiões do Candomblé e da Umbanda. Ok? E isso é lamentável, porque nós estamos em pleno ano de 2017. E por que se julgam aqueles irmãos que assim nos ofendem
detentores de toda a verdade? Por que que a religião deles é a única verdadeira, real, é a única aceita? Será que esses irmãos não teriam uma pequena parte do todo? Lembrando o episódio do cego em relação ao elefante? Não significa que a religião do irmão está errada e a nossa certa e vice-versa. Mas vamos lá. Voltando à questão da seita, muitos dizem e afirmam que a Umbanda não é religião, e nós já sabemos o que é religião, afirmando que ela é uma seita. Mas afinal, o que é seita, irmãos? Aqueles que um dia afirmarem isso para vocês, vocês façam essa mesma pergunta. O que é seita? Muitos umbandistas se declaram católicos ou espíritas, Bruno. É verdade. E eu digo que durante muito tempo isso aconteceu comigo. Sempre dizia, eu sou católico, no máximo espírita. Mas aqueles que amam verdadeiramente a religião de Umbanda, e isso, para que isso aconteça, é importante que nós conheçamos os seus fundamentos, a sua teoria, a sua teologia e doutrina. É importante que a gente reconheça o nosso espaço dentro da religião de Umbanda. Depois que eu me firmei dentro da Umbanda, fui batizado nela, hoje a minha religião, eu não tenho dúvida nenhuma de que é a Umbanda. Tá bem? Bom, mas voltando, afinal, o que é seita? Antigamente era muito comum haver uma religião oficial. Eu vou explicar então essa noção de seita. Era comum existir uma religião oficial. O que significa uma religião oficial? Em determinado país, todos os seus integrantes eles precisam, por força de lei, a praticar a mesma religião. E isso ocorreu no Brasil durante um determinado tempo, em que a religião oficial era a religião católica. O cristianismo, o catolicismo, como preferirem. Lembram disso? Desde a Constituição de 1988, o Brasil é um Estado laico. O que significa dizer Estado laico? Ele não possui uma religião oficial. E além da Constituição estabelecer que não possuímos uma religião oficial, dentre os direitos e garantias fundamentais há um inciso, no artigo 5º da Constituição, que permite o exercício e o culto de qualquer religião. Nós temos então, portanto, liberdade para praticar o culto que nós entendermos necessário e importante para as nossas vidas, evidentemente, desde que não seja nada ilegal, porque no Brasil hoje não existe uma religião que seja considerada oficial. Qualquer pessoa que afirmar isso está falando uma inverdade. Hoje, o nosso Brasil, o nosso país é um Estado laico e não tem uma religião oficial. Vamos retornar. Nesse período em que, vamos usar o Brasil como exemplo, havia uma religião oficial, que era o cristianismo, o catolicismo, qualquer culto diferente, se um determinado grupo de pessoas se afastava do catolicismo para praticar um culto diferente, se separando de certa forma da religião oficial, que era o catolicismo, praticando esse culto diferente, porque na opinião deles, na visão deles, esse culto diferente atendia melhor às necessidades da sua vida. Essas pessoas eram chamadas de sectários. Exato. Então, a palavra seita deriva justamente dessa época em que um grupo chamado de sectário se afastava da religião oficial para praticar um culto diferente daquele que era obrigatório, mas que trazia algum sentido à sua vida, um sentido maior do que a religião que era oficial. Então é fácil concluir que aquele grupo, aquelas pessoas que eram considerados sectários ou separatistas, se preferirem chamar assim, eles eram acusados de praticar uma seita e não uma religião. Então é importante que a gente compreenda esse estado de coisas inicial para poder avançar
nessa definição do que é seita, e se a religião, a Umbanda, melhor dizendo, de fato é uma seita ou é uma religião. Ok? Me perdoem, eu tossi bastante. Isso é um reflexo de quase 20 anos de lecionário. Estudei, dei aula há muito tempo. E então, quando eu falo muito, e devido à profissão também, me seca a garganta e me dá essa irritação. Então, perfeitamente compreendido isso, de que esses grupos sectários praticavam seita segundo a visão daqueles que pregavam a existência de uma religião oficial. Mas vocês sabiam que muitas religiões atuais começaram como seita? Sim. Muitas religiões, hoje consideradas religiões, começaram na forma de seitas. Eu vou falar isso em outras palavras. Muitas religiões, muitos cultos que hoje são considerados religiões, iniciaram na forma de um grupo que se afastou de uma religião oficial, para que depois, fazendo uma prática diferente daquela que era usual em todo o local e a localidade em que viviam, começavam a fazer algo diferente. Vamos começar a exemplificar? A Carmela diz que tem pergunta. Então, no Brasil não se pode dizer que existem seitas, é isso? Não, Roberta, eu não disse isso. Tá? Para que seja considerado seita, é que hoje nós usamos impropriamente essa definição, essa palavra de seita. Hoje, quando nós falamos seita nos dá a ideia de algo negativo, de algo ilícito, de algo ruim. Mas a palavra seita, ela advém da palavra sectário, ou seja, aquele grupo que se separou da religião oficial. É possível que se tenha hoje no Brasil algum culto que não se enquadre no conceito de religião. Então se faz isso por exclusão. Aquele conceito que nós falamos no início do encontro, com todos aqueles tópicos, se o culto não se enquadrar, pode eventualmente ser apenas uma religiosidade, uma ciência, ou quem sabe uma seita. Então eu não afirmei que no Brasil não tem seita. Tá? Voltando ao tema então. Muitos cultos que hoje são considerados como sendo religião, eles começaram como seitas, ou seja, partiram de grupos sectários que se separaram de um grupo maior, digamos de uma religião oficial, para formar um outro grupo e praticar um culto que fosse melhor para eles. O judaísmo, a religião praticada no tempo de Cristo, ela própria já advém da religião semita. O judaísmo foi uma seita semita e que mais tarde se tornou religião. Então compreendam o que eu estou tentando dizer. Tá? Que seita hoje é mal interpretado o seu conceito, porque seita hoje é tido como algo negativo, algo ruim, sendo que não é isso que deve representar a palavra. Tá? Então, da religião semita, nasceu a religião judaica, ou seja, o judaísmo. É verdade? Tá? O judaísmo iniciou como uma seita semita, que com o tempo se tornou também uma religião. Eu vou espichar um pouquinho esse comentário a respeito do judaísmo para a gente entender bem. O judaísmo era uma religião, ela veio da religião semita, começou como uma seita, como um grupo que se afastou da religião semita e acabou criando o judaísmo. Mas o próprio judaísmo, então, ele começou a ter e possuir grupos sectários. Alguém arrisca dizer quem foi o primeiro sectário da religião do judaísmo? A Najib pergunta e comenta: o preconceito muitas vezes vem de pessoas que frequentam as casas de religião e até criam outros tipos de umbanda de acordo com o seu entendimento.
Tá correto, Najib, tá? Muitas vezes o preconceito parte de dentro da própria religião, mas tu falou algo muito importante que nós vamos conversar nos nossos estudos, se não hoje, na semana que vem, que é outros tipos de umbanda. Isso é muito legal. A semana passada uma irmã falou sobre seita e hoje nós estamos conversando a respeito, e eu vou falar também na sequência sobre as umbandas. Isso é muito legal, vai desconstruir essa ideia de muito preconceito que existe a respeito disso. Tá? Voltando, quem foi o maior ou o primeiro sectário da religião do judaísmo? Pergunta? A Flávia, a Umbanda é religião e hoje tem uma fundamentação teológica doutrinada trazida por Rubens. Perfeito. Acredito que essa fundamentação tem nos ajudado muito a explicar a nossa religião. É isso aí, Flávia. Eu entendo a mesma coisa. Bruno, sim, Moisés tem uma formação egípcia, semita e xamânica. Perfeito. O Moisés, na verdade, ele era um africano, né, Bruno? Que acabou indo, se formou, cresceu no Egito e depois veio para Jerusalém. Ele, junto com a sua esposa e com o seu sogro, o Jetro, ele acabou aprendendo muito de outras religiões. Na verdade, Moisés era africano, mas perfeita a tua colocação, é isso aí mesmo. Tá? Bom, vamos adiante. E o Bruno realmente afirma que o primeiro sectário do judaísmo foi Jesus. E está correto. Vocês sabiam disso? Jesus era judeu, ele estava no berço, ele estava em Jerusalém, ele vivia na periferia, aliás, de Jerusalém, e em determinado momento da sua vida, é claro que isso não está perfeitamente delimitado no tempo, porque nem mesmo a Bíblia. Um detalhe importante, para vocês, a Bíblia é um livro de história? Muitos acham que sim. Me lembrem desse assunto para nós conversar em outro momento. Se a Bíblia é um livro de história, conta fatos, ou se a Bíblia é um livro de teologia. É importante isso para a gente compreender outros mistérios. Jesus, então, vamos compreender o contexto. Ele era um judeu, ele vivia na periferia de Jerusalém. Em determinado momento da vida dele, ele quebrou várias leis judaicas que estavam, sim, leis, porque naquela época o Torá, que era o livro, que mais uma religião de livro que nós falamos antes, o livro sagrado do judaísmo era o Torá, e esse livro sagrado ele estabelecia regras rígidas em relação a determinados assuntos, e daí surgiu esse judeu, um sectário, se afastando dessas normas e dessas leis sagradas que estavam pré-estabelecidas no Torá, quebrou muitos conceitos e começou a reformular todo esse estado de coisas. E ele fez isso, por exemplo, várias vezes, mas eu quero exemplificar algumas hipóteses para vocês lembrarem disso. Jesus, quando disse: atire a primeira pedra quem nunca pecou, ele estava se referindo a qual episódio? Vocês lembram? O perdão a Maria Madalena, considerada mulher adúltera, que ia ser morta, apedrejada porque foi pega ou foi descoberta nesse estado sendo adúltera. E Jesus disse: atire a primeira pedra quem nunca pecou, quem nunca errou. Pela lei judaica, o Torá previa esse tipo de punição. Jesus veio e quebrou essa regra, quebrou essa lei. Logo, ele se afastou da regra geral do judaísmo e começou a pregar princípios religiosos diferentes. Jesus fez isso em outras oportunidades? O que vocês acham? O Torá, o livro sagrado do judaísmo, ele previa até como deveria ser a alimentação. Sim, como as pessoas deveriam se alimentar. E Jesus disse: mais vale o que sai da boca do que entra na boca. Então são passagens, e eu não estou inventando, isso está escrito na Bíblia,
tanto o episódio de Maria Madalena, em que ele diz que atire a primeira pedra quem nunca pecou, como aquele em que ele afirma que mais vale aquilo que sai da boca, ou seja, as nossas palavras, a nossa pregação, do que daquilo que entra. O Torá também dizia que não podia se trabalhar ao sábado. Isso é típico do judaísmo. E daí Jesus disse que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Então, com essas afirmações, Jesus, um judeu, ele começou a se afastar das regras rígidas do Torá, do judaísmo, e foi considerado à época o que hoje nós podemos chamar de sectário, porque ele se afastou da regra geral. Vamos imaginar então que o judaísmo era a religião oficial da época, e ele acabou se separando e pregando princípios diferentes. E existem outras inúmeras passagens com relação a Jesus, como por exemplo também ofereça a outra face, que é a resposta ao agressor, sem o uso da violência, porque a lei de Italião dizia que nós devemos retribuir a violência com a violência, assim por diante. Então nós temos inúmeros exemplos em que Jesus, ele pode sim ser considerado um sectário, porque ele começou a pregar regras diferentes da sua religião, da religião oficial da época. Praticamente rasgou o Velho Testamento. Exatamente, Bruno. É isso aí. Tá? Então, vocês estão entendendo, e isso, o que aconteceu com o judaísmo, aconteceu também com outras religiões. A própria religião católica, dela resultou outros cultos. E eu pergunto, esses outros cultos que resultaram do sectarismo da religião católica são considerados seitas? Nós sabemos que não, né? Igreja pentecostal, neopentecostal, são grupos sectários que acabaram se afastando do catolicismo e criaram outros cultos que hoje são reconhecidamente considerados como sendo religiões. Então, eu espero que vocês compreendam que dizer que determinado culto é uma seita não é necessariamente algo ruim. Porque hoje nós temos uma ideia preconcebida de que esse conceito de seita é algo ilícito, é algo ilegal, é algo do demônio. Mas em verdade, seita, como eu disse antes, advém de uma expressão, de uma palavra sectário, que diz que é um grupo que se separa, que se afasta de uma religião oficial para criar um culto diferente. E muitíssimas religiões começaram dessa forma. E essa atitude de Jesus ao criar ou quebrar as regras do Torá, ou rasgar o Velho Testamento, como disse o nosso irmão Davi, Jesus, nessa prática e nessa conduta, nesse modo de agir, ele foi seguido por inúmeras pessoas. Nós sabemos isso pela história. Então, Jesus e o grupo que o seguia foi considerado à época como um grupo sectário. E que, portanto, se nós formos pegar esse conceito falado antes, então Jesus e o seu grupo era sectário e praticava uma seita. Mas eu pergunto, o que Jesus fez era uma seita ou hoje é uma religião? Compreenderam? Foi cerca de 300 anos depois, aproximadamente, com o imperador Constantino, que aquilo que Jesus praticava foi tido como uma religião, que é o cristianismo, né? O catolicismo como nós conhecemos antes. Então nós podemos afirmar que o culto iniciado por Jesus foi praticado por um grupo sectário, considerado talvez, quem sabe, uma seita, e que 300 anos depois e até hoje é uma religião, e a maior das religiões, né, de todo o planeta, que é o cristianismo e o catolicismo. Tá? Pois bem, eu só dei o exemplo do judaísmo e da religião semita
para vocês compreenderem que dizer e afirmar que algo ou um culto é uma seita não é algo necessariamente ruim, mas que talvez seja um processo necessário para que esse culto se firme. Tá? Isso aí, Bruno. Hoje a garganta está me judiando por demais. Eu vou pegar um pouco mais d'água aqui. Só para descansar um pouco a garganta aqui. Vocês viram o que está acontecendo no estado do Espírito Santo? Horrível, né? A polícia em greve e violência generalizada. Eu temo que isso aconteça em outros estados. Aqui no Rio Grande do Sul há um processo de paralisação todos os meses por causa dos salários parcelados, e eu temo que isso possa vir a acontecer também. Estamos aí com o coração na mão. Ok. Então, como se vê desses exemplos que eu dei da religião semita e do próprio judaísmo, o judaísmo nasceu da religião semita e o catolicismo do judaísmo, que nada nasce do nada, ou seja, não existe uma pureza absoluta em termos de religião. Não se pode dizer que a única religião certa é o catolicismo, o cristianismo, e todas as outras estão erradas, porque o próprio catolicismo, o próprio cristianismo nasceu, como nós vimos, do judaísmo. Então, uma religião sempre acaba bebendo nas águas de outra religião para poder nascer. Traz alguns princípios de lá, reformula, e desse culto nasce uma nova religião. Tá? E o que aconteceu com Jesus, no exemplo dado, aconteceu também com Buda, aconteceu com Maomé, com Moisés, etc. Tá? Então foi apenas um exemplo. Então a Umbanda, é preciso que a gente compreenda isso, que a Umbanda ela não é uma seita, ela é uma nova religião, assim como tantas outras que existem no planeta, e sequer foi considerado seita ou passou por essa etapa ou por essa fase de seita. E quando eu falar sobre a origem da Umbanda, tanto no plano espiritual quanto no plano material, vai ficar um pouco mais fácil de compreender o porquê que ela não foi seita, ela não iniciou como grupo sectário. Ela é sim uma nova religião. Então vocês imaginem uma religião com 108 anos de idade, ela é muito jovem. A Umbanda é muito jovem, ela é de 1908, nós vamos falar sobre isso depois. Então ela tem muito ainda para ser conhecida, para ser estudada, para que se acabe com esse preconceito. Então vocês não imaginem imagino que não possa ter acontecido muito preconceito com Jesus de parte dos semitas e de parte dos próprios alguns judeus à época em que ele começou a rasgar o Velho Testamento, o Torá e pregar práticas diferentes. Na época também aconteceu isso. E hoje quem duvida de Jesus e quem duvida do catolicismo? Então eu acho que esse processo que a Umbanda está passando é um processo de conhecimento, de afirmação aqui no plano material, e que um dia ela, quando atingir talvez o tempo que hoje tem o catolicismo, ela vai ser mais reconhecida e mais entendida. Tá? Bom, vamos prosseguir. Então, por que do ponto de vista teológico a Umbanda é considerada uma religião? E nós fazemos isso lembrando tudo que a gente leu e estudou até agora. Primeiro, a Umbanda ela é praticada em grupo. Nos religa a Deus antes disso? Evidentemente que sim. Nos conecta a Deus, as suas divindades e também toda uma espiritualidade que nos ajuda, nos auxilia e nos acompanha. Ela é praticada em grupo, sem dúvida alguma, sem prejuízo de uma prática individual, né, com aquela observação que daí nós temos como sendo apenas espiritualidade. A Umbanda tem uma doutrina, uma teologia própria, e é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Estudar, conhecer, relembrar, reafirmar o que é
doutrina e o que é teologia de Umbanda. Tá? A Umbanda tem um ritual próprio, ela tem começo, ela tem meio e tem fim. A doutrina é aquele conjunto de princípios que orientam o culto, e a teologia é a forma como esse culto se desenvolve dentro de cada terreiro. É verdade que cada templo, cada tenda, cada terreiro tem a liberdade para que construa o seu próprio culto. Então, em determinados terreiros a defumação vem antes da saudação à esquerda, ou vice-versa. Isso é uma liberdade, e essa liberdade é uma marca registrada da própria Umbanda, que ela é universalista, é uma religião que nos possibilita isso. Tá bem? Bom, então além dela ser praticada em grupo, além de nos conectar ou reconectar a Deus, ela tem doutrina, ela tem teologia, ela tem ritual, ela é praticada dentro de um templo, sem prejuízo, claro, da prática nos pontos de força na natureza. Ela tem altar e tem os seus próprios fundamentos e sacramentos. Sim, junto com a Umbanda nasceram os seus sacramentos também. Tem o batismo, existe o casamento, existe confirmação e uma série de outros sacramentos para que... Então vejam que diante de todo esse cenário, nós podemos afirmar hoje que a Umbanda é uma religião, uma nova religião, mas nos religa a Deus, é praticada em grupo, tem doutrina, tem teologia, tem ritual, tem templo, tem altar e tem seus próprios sacramentos. Alguém tem dúvida que Umbanda é religião? É isso aí, a Umbanda é uma religião que pratica única e exclusivamente o bem. Frase de Alexandre Comino. Perfeito, Flávia. Bom, eu falei que a Umbanda ela é livre, né, nos possibilita. Quando eu comentei sobre o ritual, que possibilita haver diferenças em determinados templos, é porque ela é universalista, ela nos dá essa liberdade, ela é uma religião que é aberta. Por que eu falo que ela é aberta? Porque nada é fechado. Tudo pode ser falado e mostrado. Diferente, por exemplo, que nós vamos falar mais tarde, do próprio Candomblé, onde os segredos só podem ser passados para aqueles verdadeiramente iniciados. Isso já não acontece com a Umbanda. Ela é de fato aberta. Nada dentro da Umbanda é fechado, não pode ser falado ou fechado. Existe ainda, de parte de alguns sacerdotes antigos, algumas ideias de que alguns mistérios não podem ser abertos, não podem ser ditos porque não está na hora. Tá? Mas na sua origem, na sua gênese, ela é uma religião aberta. Ela não tem nenhum dogma também. O que é dogma? É aqueles conceitos imutáveis. Ou seja, eu vou dar um pequeno exemplo. Não se pode tomar banho de ervas na cabeça. Para alguns isso é um dogma. E perguntado por quê, disse porque é assim, porque sempre foi assim, o meu avô de santo me ensinou assim, meu pai de santo ensinou assim, e é assim. Então determinados dogmas, determinados conceitos, vamos dizer, inquebráveis, isso não existe dentro da Umbanda. Então não há nada mais errado do que dizer dentro da Umbanda que a prática do irmão está errada. Tá? A Umbanda também não tem tabu. Tabu é aquilo que é proibido de ser falado e estudado, né? Porque isso advém do próprio fato dela ser aberta. E, claro, pratica só o bem, né? Como a própria irmã Flávia falou. E não tem um livro sagrado. Tudo que a gente falar daqui para frente é com base, né, na teologia e na doutrina trazida pelo pai Rubens, através do Preto Velho, o pai Benedito de Aruanda. Não há uma codificação dentro da Umbanda, mas há uma teologia e uma doutrina muito bem posta, que não só teoriza, mas explica muito do que acontece dentro da Umbanda, e é o que a gente vai estudar. Então nós temos que ter orgulho, porque a Umbanda é uma religião brasileira, ela não é uma religião afro-brasileira, eu vou explicar mais tarde, é uma religião brasileira.
ela foi fundada por um brasileiro e em solo brasileiro. E isso é motivo de muito orgulho para nós, ainda que ela tenha só 108 anos de idade. Tá? Então, tudo isso é dito porque a gente precisa, no meu ponto de vista, compreender que a Umbanda tem que ser estudada com cabeça de umbandista, com olho ou com olhos de umbandista. Por quê? De dentro para fora, não é? Porque ainda nós temos valores católicos muito fortes que estão enraizados na nossa vida. A irmã falou antes aqui, quando perguntado, muitos dizem que são católicos ou espíritas, né? Esses valores católicos ainda estão muito presentes, muito fortes na nossa vida. Tem muito médium de terreiro que batiza o seu filho, os seus filhos hoje, na igreja católica. Muitos umbandistas casam-se na igreja católica. Sendo que o casamento realizado e o batismo realizado dentro de um ambiente umbandista tem o mesmo valor. Sagrado e legal. O casamento hoje celebrado dentro de um templo de Umbanda, ele pode ser equiparado ao casamento civil se levado ao registro. E eu falo com propriedade isso porque é a minha área de trabalho. Tá? Então esses valores católicos ainda que estão muito fortes na nossa vida, muitas vezes nos impedem que a gente estude, veja e compreenda a Umbanda com cabeça de umbandista, com olhos de umbandista. Então é só essa advertência, essa provocação no sentido de que a gente precisa começar a ter esse novo olhar sobre a Umbanda. Tá? A Carmela está me afirmando que já são 9 horas e pouco aqui. Vamos avançar um pouquinho mais, gente. Tá? Algum problema para você se a gente avançar um pouquinho? Eu sei que 1 hora é o nosso limite. Coloquem aí se tem algum problema de nós avançar um pouquinho. Tá? Bom, por fim, para encerrar esse tópico, ou seja, se Umbanda é ou não religiosa, religião, eu peço para vocês, eu estava procurando palavras, que que a gente se afaste, ainda que temporariamente, desses conceitos antigos, seja ele católico, kardecista, candomblessista, para que a gente possa compreender tudo o que vai ser dito aqui. Porque se a gente continuar, e é uma sugestão, eu não estou pedindo que vocês abandonem o conceito antigo lá da região católica ou kardecista, mas que vocês afastem um pouquinho esses conceitos para poder compreender um pouco mais daquilo que a gente vai dizer aqui. Porque, como eu disse, se a gente não olhar com o olho de umbandista, a gente vai ter dificuldade para compreender tudo que foi dito. Tá? Legal, vamos avançar um pouquinho mais então. Tá? O tempo passa muito rápido, na verdade. Então eu vou começar, só iniciar o próximo ponto, o próximo tópico, sobre a origem da Umbanda. Bom, então nós já vimos por que estudar a Umbanda, a importância. Nós vimos o que é religião. Nós vimos, falamos e estudamos se a Umbanda é uma religião. E agora nós vamos começar a entrar, propriamente dito, na Umbanda, né? Desde a sua parte histórica. E quando eu falo isso, nos remete a estudar, compreender e conhecer a origem da Umbanda. Tá? Eu, para efeito de estudo e para que fique mais didático, eu separei esse tópico em 2 momentos. A origem da Umbanda no plano espiritual e a origem da Umbanda no plano material. Eu acredito que no plano material a maioria de vocês já devem ter lido e estudado, e talvez alguns poucos só saibam da origem no plano espiritual. No plano material, com o caboclo das 7 encruzilhadas e Zélio Fernandino de Moraes. Mas isso iniciou muito tempo antes. Tá? Existiu há muito tempo, falando então e iniciando pela origem da Umbanda no plano espiritual.
Eu vou mostrar para vocês um integrante da família dela aqui. Muitas vezes em que eu estou falando e vocês ouvem um barulho, tá? Um latido, um choro, é essa moça aqui, tá? O nome dela é Lua. Dá oi, Lua. Essa é a medonha que fica aqui fazendo arte enquanto eu e a Carmela estamos estudando com vocês aqui. E tem mais um casal de pug lá no pátio, tá? Não sei se tem alguém cachorreiro aí. É verdade, Najib. A Igreja Católica, não só a Igreja Católica, mas também o próprio kardecismo traz todo aquele peso, né, do pecado. Eu concordo contigo. Né? A Igreja Católica e o próprio kardecismo ainda. Isso é interessante tu falar porque nós temos que nos despir desses conceitos lá do Espiritismo, da Igreja Católica, para compreender o que nós vamos falar aqui. Porque até mesmo o pecado, o karma, ele tem uma visão própria umbandista. E todo esse peso aí que nós trazemos lá do catolicismo não está presente aqui na Umbanda e conforme a gente vai avançando no estudo a gente compreende melhor isso, tá bom? Beleza. Bom, existiu, eu vou só fazer esse início aqui para não avançar demais, para não cansar e até porque minha garganta também está pedindo socorro. Dentro da origem do plano da Umbanda no plano espiritual, existiu e existe até hoje, no plano espiritual, um chamado movimento Umbanda astral. Eu sugiro que anotem isso, embora vá constar no material de apoio em PDF. Eu não postei ainda para vocês, aliás, porque eu estou melhorando ele, acrescentando algumas informações para depois postar para vocês, certo? Então, o movimento Umbanda astral, o movimento Umbanda no astral, que para efeito didático aqui nós vamos abreviar só com as iniciais MUA, MUA. Então, o movimento Umbanda astral, o movimento Umbanda no astral, é um movimento 19 filhos de 4 patas, hein? Mas que tal, Mila? Uma irmã com 19 filhos. Nós adoramos aqui esses bichinhos. O MUA, então, o movimento Umbanda no astral, ele foi idealizado e fundamentado, claro, por mentes brilhantes, de povos, inclusive, já extintos aqui no planeta e que hoje habitam só o plano espiritual. Eles formaram uma cúpula, idealizaram, fundamentaram esse movimento Umbanda no astral. E quando eu falo que eram povos que hoje estão extintos no planeta, eu cito, por exemplo, os Atlantes, Lemurianos, Incas, Maias e outros tantos. Tá? Por isso que existem alguns teóricos que dizem, e eu concordo, que remete uma das origens da Umbanda à antiga Atlântida. Tem uma base, tem um fundamento, e é o que eu vou iniciar a explicar hoje aqui. Tá? Então o MUA, movimento Umbanda no astral, que foi idealizado por esses povos que hoje estão no plano espiritual, em determinado momento da humanidade, eles entenderam que havia, como eu vou explicar, eles entenderam que precisavam fazer algo para que os povos convergissem para uma prática de trabalho espiritual comum, que unisse os povos e pudesse acelerar a evolução. Fechou aqui o meu Facebook, eu não consigo ver o que vocês falam. Um instantinho. Aqui. É isso aí, mano. O espiritismo ainda considera as entidades umbandistas como atrasados de baixa vibração. Alguns, se bem que tem hoje em dia muitos espíritas já com cabeça de umbandista. E eu conheço alguns. Nós estudamos juntos, fizemos magia divina juntos e eles já estão praticamente abandonando o kardecismo e vindo para a Umbanda. Bom, então esses
magníficos seres espirituais, hoje seres espirituais, eles idealizaram algo que pudesse unir os povos em termos de prática e trabalho espiritual e que também pudesse levar à evolução de todos nós, porque nós vamos conversar em algum momento sobre isso, que um dos objetivos desse processo reencarnacionista que nós nos encontramos é a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento. Existem 7 planos espirituais no planeta Terra, nós habitamos um especificamente, que é o plano natural, nós já passamos por todos os demais, e existe um processo de evolução. Nós vamos conversar em algum momento sobre isso, tá? Então, o MUA, esse movimento Umbanda no Astral, ele criou uma estrutura religiosa onde todos, em tese, pudessem se encontrar e compartilhar de um mesmo espaço sagrado, o mesmo culto, no mesmo local, e onde cada um pudesse oferecer aquilo que tinha de melhor, e que juntos pudessem fazer um trabalho em prol da humanidade. Vocês veem algo parecido com isso hoje no plano material? A Umbanda. A Umbanda, ela advém desse movimento e trouxe isso para o seu bojo aqui no plano material. O fato de todos poderem compartilhar o mesmo espaço, todos terem liberdade de culto, todos terem a oportunidade de falar, de se expressar, cada um oferecer o que tem de melhor e todos juntos realizar um trabalho em prol da evolução dos seres, da humanidade, isso foi o objetivo primeiro do MUA, Movimento Umbanda no Astral, que hoje está presente na Umbanda. Tá? Então, é por isso que isso se justifica. Então, por que a Umbanda hoje ela não tem dogma, não tem tabu, que nós falamos agora há pouco, né? Ela não tem preceito de conversão, ela não é conversionista. O que eu quero dizer com isso? A Umbanda, ela não obriga ninguém a ser umbandista, ela convida a conhecer os seus mistérios, mas ela não é conversionista, ela não obriga ninguém a participar da nossa religião. Ou seja, nós temos hoje inúmeros exemplos em que muitos católicos, muitos kardecistas, espíritas, são frequentadores de templos de Umbanda sem que precisem necessariamente se tornar umbandistas, né? Então isso veio do movimento Umbanda no Astral. Bom, então a justificativa de que a Umbanda é assim hoje se deve a esse primeiro passo do movimento Umbanda no Astral. E esse movimento hoje, gente, é preciso que compreenda que não é como uma empresa, não existe uma sede física. Esse movimento hoje é composto por esses espíritos muito elevados, que já estão e habitam o plano espiritual, que continuam fazendo todo esse gerenciamento. Eu sei que a palavra não é adequada, mas daqui a pouquinho vai ser possível a gente compreender um pouco mais sobre isso, tá? Bom, estabelecidas essas bases do que é o movimento umbandista no astral, qual foi o objetivo, como ele foi criado e quem o fez, em determinado momento da humanidade começou o processo de colonização da Europa pelo mundo, né? Os europeus eles começaram a vir para as Américas e trazendo junto consigo negros. E isso faz parte da nossa história, de uma triste história, em que, infelizmente, com o processo colonizador, duas raças, digamos assim, foram praticamente dizimadas, que são os índios, né, e os africanos. Os africanos, os índios, não necessariamente nessa ordem. E por que isso? Porque ambos eram considerados como seres inferiores, seres incultos, e que durante muito tempo, inclusive, eles eram considerados como objetos e moedas de troca. E desse processo começou o que nós conhecemos hoje pela história como sendo a escravidão. Tá? Justamente então essas duas nações, essas duas raças foram praticamente dizimadas do planeta. Eu li uma vez algo a respeito numa enciclopédia de que estima-se que de 12 a 50 milhões, vejam que é um espaço muito grande, né? Mas é que não foi possível quantificar isso exatamente, mas no mínimo 12 até 50 e poucos, 60 milhões
de pessoas foram feitas escravas dentro desse processo. Isso é muita coisa. 12 milhões já é bastante, imagine 60. Tá? Então, a partir desse fato, desse estado de coisas, os europeus eles começavam a buscar, como acabaram praticamente acabando com todos os índios e africanos, não digo com todos, mas dentro desse processo as próprias nações na África escravizavam umas às outras. Os europeus também começaram a procurar outra raça que pudesse ajudar nesse processo, né? E daí que chegaram e identificaram o índio. Começaram pelos negros na África, depois os índios. Por que os índios? Porque fisicamente eles eram, e teoricamente, né, eles eram mais avantajados, de certa forma, no entender deles, mais passivos. Eles também tinham sido e foram retirados da sua terra natal e acabavam sendo deportados para outras terras, o que era chamado na época de Mundo Novo, parece, se não me falha a memória, em que lá negros e índios eles tinham que escolher ou morrer ou submeter à escravidão. Isso está dentro do contexto do MUA ainda. Já vou completar essa linha de raciocínio. Tá? E já me perdoem desde já por estar me estendendo. A Carmela fica sempre puxando minha orelha aqui. Então, esses seres humanos, né, eles tinham que escolher, ou vocês morrem ou se submetiam à escravidão. E como para eles a vida tinha um valor imensurável, eles não tinham, eles eram impedidos de arriscar a própria vida ou de tirar a própria vida. E nesse momento surge a escravidão, né, com a atuação dos colonizadores europeus que dizimaram o povo africano e na sequência os índios e traziam para a América, que era considerado por eles como sendo um mundo novo. Eles eram o dinheiro da época não valia para eles, então muitas vezes a compra desses escravos era feita com cachaça, principalmente com cachaça, café e outros elementos da época, tá? Então foi um período negro dentro da nossa história, tá? Até, embora seja triste, eu quero comentar algo a respeito, porque eu fui pesquisar para trazer isso para vocês também. Estima-se que os primeiros escravos eles foram trazidos para o Novo Mundo por volta de 1502. Na América, que era considerado Novo Mundo, não só Brasil, mas México, também Cuba, os conquistadores espanhóis e portugueses, que eram os europeus, eles acabavam cristianizando, digamos assim, em outras palavras, fazendo que o escravo fosse católico ou cristão de forma forçada. Tanto é que eles eram batizados muitas vezes antes de serem trazidos para a América, né? Eles eram obrigados a rejeitar ou se afastar da religião primitiva deles e trazidos aqui para a América. E o entendimento que não só a escravidão, mas como esse processo de cristianização, né, era tido como uma espécie de salvação das suas almas. Porque uma vez salvos, purificados pela via do batismo, eles podiam trabalhar posteriormente nas fazendas, nos engenhos, né, nas minas aqui na América, mas principalmente aqui no Brasil, que se iniciou inclusive pela Bahia, lá em Salvador. É difícil de se avaliar quantos foram transportados para o Brasil nessas condições desumanas, porque o que eles passaram nesse processo entre serem escravizados, comprados e trazidos para o Brasil é algo desumano mesmo. Então eles eram batizados, eram trazidos para cá, e eles diziam que os escravos tinham que agradecer a Deus, inclusive, por terem sido salvos. Exatamente. Por terem sido salvos, escravizados e torturados. Porque é que eles eram tidos, como eu disse antes, como impuros,
E isso se deve ao fato de que lá na África ela era considerada um inferno aqui na Terra. Não sei se vocês sabem disso. Para os europeus, a África era considerado um território que era considerado um inferno aqui na Terra e que Deus autorizava a retirar alguns condenados desse inferno para que por meio do purgatório da escravidão eles pudessem finalmente se purificar, digamos assim, e encontrar o paraíso. É algo inconcebível nos dias atuais, mas que à época era tido como justificativo. Imaginem, convencer um escravo de que ele teria que agradecer a Deus por ter sido escravizado, porque isso seria, segundo o entendimento deles, uma espécie de purgatório, para que pudessem ser purificados. E existia um padre Antônio Vieira. Depois vocês confiram no material de apoio, tá? Mas me parece que é o padre Antônio Vieira. Ele proferiu uma série de sermões nessa época e ele dizia que o cativeiro do africano na América aqui era um meio cativeiro, meio de metade, tá? Porque o cativeiro atingia somente o corpo. E ele dizia ainda que a alma não estava mais cativa, porque ela havia se libertado do poder do diabo que governava a África. Então, reforçando aquilo que a África era considerado dentro do planeta Terra o inferno. E com o batismo, a alma teoricamente teria sido libertada e que a escravidão seria apenas uma meia escravidão porque afetava só o corpo. Então, dentro desse estado de coisas, irmãos, e eu já vou encerrar por hoje, milhares de negros e índios acabaram desencarnando, mortos no transporte da África aqui para o Brasil, mortos por doenças, pelo trabalho degradante que eles submetiam, mortos pelos próprios senhores, pelos seus próprios donos e proprietários, e acabou criando incomoda, né, Clésio? É isso aí. Acabou criando uma espécie de superlotação no astral. Vamos usar, na falta de uma palavra melhor, vamos utilizar essa expressão. Nessa época ocorreram desencarnes coletivos, fruto dessa escravidão. E muitos ainda trazem esse peso nas suas vidas presentes. Nós não sabemos o que nós fizemos há 2, 3, 4 ou 10 encarnações atrás, não é verdade? Então essa superlotação que acabou ocorrendo no astral é só para facilitar o entendimento. Claro que o astral não tem paredes, não existe um limite, um tamanho físico, mas é só para compreender. E esse foi um fator, existiu um fator, inclusive, porque nós estamos no processo reencarnacionista, existiu algo também que impedia eles de retornar ao plano físico pela via da reencarnação. Que era a própria Igreja Católica. Isso é inegável, a história nos mostra que foi uma ou talvez a maior promotora de toda essa crueldade. Então, haviam muitíssimos milhares de negros, índios desencarnados, acarretou toda essa superlotação, digamos assim, no plano astral, e eles não podiam, ou não queriam, ou não tinham condições à época de retornar à carne, com medo, inclusive, desse estado de coisa, desse processo aí de escravidão. Bom, na época a religião romana, né, ela era imposta aí por todo mundo, e qualquer tipo de religião diferente era considerada uma afronta e era proibido então. Em razão de tudo isso, o plano físico, material aqui onde nós vivemos, o Aie, nós vamos explicar e conversar sobre isso depois, ele acabou se tornando muito denso e energeticamente pesado. Óbvio, né? Todas essas crueldades, essas maldades, e não foi à toa, inclusive, que essa época foi conhecida também como a Era das Trevas, fazendo referência lá à época medieval, para e passo com essa época aí. Então foi por esse motivo, superlotação no astral e a densidade aqui no plano material, que o MUA, voltamos a ele, o movimento umbandista no astral,
ele acabou organizando esses povos que estavam no astral. Vamos usar a palavra organização por hora só para a gente compreender. Tá? Ele convocou todos esses espíritos africanos e indígenas para uma nova corrente evolutiva. Então, negros, índios, vocês que desencarnaram na mesma situação de tempo e lugar, nós estamos propondo uma nova corrente evolutiva para vocês. Vocês não querem, não podem reencarnar em virtude de todas essas maldades e tudo isso que vem acontecendo, mas nós propomos uma nova via evolutiva para vocês, negros e índios. Foi então que o Mua ele reuniu esses espíritos de negros e índios, que foram negros e índios na sua última encarnação, e acabaram separando eles. Eles fizeram primeiro uma separação, negros e índios, né? Fizeram aí um levantamento do grau evolutivo e da ancestralidade de cada um. Daí, em relação ao índio, predominou, claro, a sua valentia, a sua força e a vivência e a afinidade deles com o reino, com a natureza, com o reino encantado e reino elemental. E já o africano, o negro, prevaleceu a sua parte magística, as curas e o panteão de culto aos orixás. Então vejam que eu estou indo bem de forma didática aos pouquinhos para a gente compreender. Tá, gente? E eu já encerro essa primeira parte da origem, então. Feita essa, vamos usar assim, essa separação, essa seleção, o levantamento do grau evolutivo, a ancestralidade de cada uma dessas raças, o Mua criou então os nomes simbólicos que traduziam então essa ancestralidade, o campo de atuação de cada um, as atribuições de cada espírito. Formatou-se então um grau evolutivo e se chegou a uma semente inicial de que para os indígenas para eles seriam atribuídos um grau evolutivo de caboclo e para os africanos um grau evolutivo de preto velho. Então vejam que caboclo e preto velho, além de arquétipos, além de linhas de trabalho, são graus na espiritualidade, tá? Representando respectivamente então a bravura, a juventude do caboclo, e a sabedoria do ancião, que é o preto velho. Existe hoje muitas cidades espirituais, e para quem não fez ainda eu sugiro ler o livro ou assistir o filme de André Luiz, como é que é o nome, amor, do Nosso Lar, que explica bem essa questão das cidades espirituais, e eu faço essa referência porque Aruanda, a gente usa muito essa expressão dentro da Umbanda, é uma espécie de cidade astral que toma todo o Brasil, Ela está sentada, se não me falha a memória, na quinta esfera evolutiva, Aruanda, e tem dentro dela centenas de colônias que abrigam esses espíritos de negros, de indígenas, que depois de feita toda essa seleção pelo Mua foram separados em linhas de trabalho, arquétipos como caboclo e preto velho. Tá? 9h30, Carmela, me avisa, eu já estou encerrando. Tá? Séculos passaram, então, depois de feita essa seleção, né? Nós começamos lá na escravidão em aproximadamente 1500, e o Brasil já começou a se livrar um pouco dessa densidade energética, já começou de certa forma a se desenvolver, e surgiu na cidade uma renovação religiosa. Então o Mua começou a preparar terreno do plano espiritual para a fixação da Umbanda aqui no plano físico. Essa é a grande verdade. Então os espíritos de caboclos de preto velhos começavam a se manifestar aqui na Terra, tá? Não na Umbanda, mas em outras religiões. Nós temos outras religiões. A incorporação de preto velho e de caboclo é anterior à Umbanda, tá? Eles começaram a se manifestar aqui, em todas aquelas religiões e locais que aceitassem as suas manifestações, e depois nós começamos a estudar a origem da Umbanda aqui no plano material, porque houve o encarne de Zélio Fernandino de Moraes,
que, junto com o Caboclo das Sete Encruzilhadas e com base de tudo isso que nós falamos daqui para trás, o movimento Umbanda no Astral trouxe ela para o mundo material. Tá, gente? Falei demais por hoje. Nós estamos adiantados, 9 horas e 33 minutos. Extrapolamos em meia hora os nossos estudos, mas foi só para a gente não perder o fio da meada. Na semana que vem, nós vamos continuar o estudo da origem da Umbanda. Vamos falar sobre a origem dela aqui no plano material. Nós falamos no plano espiritual, tá? O movimento Umbanda no Astral. E vamos seguindo depois falando sobre umbandas. Existem muitas umbandas, as outras influências que a Umbanda trouxe, a influência do próprio catolicismo, a influência do próprio candomblé, a influência do índio, a influência do negro, mas isso não torna a Umbanda afro-brasileira. Ela continua sendo brasileira, mas ela teve alguma influência em algum momento aí da sua história desses outros cultos, tá bem? Irmãos, então é isso. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Então, 8 de fevereiro de 2017, 21 horas e 34 minutos. Nós estamos então encerrando por hoje e por essa semana os nossos estudos de teologia de Umbanda. E desejando a vocês aí um excelente final de semana, com saúde, paz e prosperidade, né? E 2 de fevereiro se comemorou o dia de Mãe Iemanjá, né? Eu esqueci, eu queria ter falado sobre a Mãe da Vida, trono da geração, no início da aula, inclusive sugeri que vocês façam uma firmeza para ela, mas me lembrem para conversar sobre isso no início da próxima semana, tá bom? Então, boa noite, um abração, fiquem com Deus aí e até a semana que vem, dia 15, tá? No mesmo horário, 20 horas aqui no grupo. Abraço.